Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. 1000 pessoas recebendo, misericórdia. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Existem fontes que fluem de Deus e elas são o motivo pelo qual estamos de pé. Sabe, toda sentença de morte, declínio, falência, que foi contrariada em algum momento na tua história, isso só aconteceu porque o Deus da tua história interviu nela. Se não fosse o Senhor, o nosso casamento não estaria de pé, a nossa história já teria terminado há muito tempo atrás, mas estamos aqui porque até aqui nos ajudou. O Senhor é Ebenezer, o Senhor tem te sustentado, o Senhor está cuidando de você. O Senhor ele tem estendido sobre você as suas mãos e é por isso que você está de pé. Alguém comigo diga amém. Então do Senhor fluem muitas fontes. Ele é a fonte da salvação, Ele é a fonte do temor, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a fonte de toda a prosperidade, Ele é a fonte de toda a riqueza, Ele é a fonte da paz que excede todo entendimento. E hoje eu quero pregar sobre uma das nuances do caráter de Deus, sobre uma das características de quem Deus é e do que flui dele. Então a palavra de hoje é sobre cura. O Senhor é a fonte de toda a cura. Alguém pode declarar isso sobre alguém do seu lado? Diga: o Senhor é poderoso para curar você. Ele é a fonte. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que transforma. Salmos 103, 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmo 107, 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus em Salmo 107 fala a respeito de uma manifestação do poder de Deus que acontece depois da liberação da palavra dele. Quando a gente tenta inverter a ordem, a gente se frustra. Quando a gente quer apresentar a verdade sem apresentar a graça, a gente corre um grande risco de se tornar religioso. Quando a gente apresenta a graça, mas não apresenta a verdade, a gente tem um grande risco de viver na hipergraça, cair dela, se perder. Quando a gente espera que Deus manifeste algo sem antes ter sido tocado pela palavra dele, a gente tem uma expectativa que é infundada, porque tudo que acontece debaixo dos céus acontece a partir de uma palavra de Deus. A terra era sem forma e vazia, Gênesis 1, princípio de tudo, ela estava informe, ela estava em trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que a gente aprende com a dinâmica criativa de Deus no princípio é que por mais que a terra já existisse e por mais que o Espírito já estivesse lá, nada aconteceu até que houvesse da parte de Deus uma palavra de comando. Alguém pode declarar isso comigo? Diga: uma palavra que sai da boca de Deus muda a minha história. Os fundamentos da terra, o firmamento, as estrelas, a Via Láctea e muitas coisas que a gente ainda não descobriu, coisas que a ciência moderna ainda não acessou, coisas que demoraríamos milhares de anos-luz, caminhando na velocidade da luz para poder descobrir, já foram estabelecidas antes de você ser formado no 6º dia no jardim. Deus já estabeleceu todas elas a partir do poder da sua palavra. O que você já viveu, o que você está vivendo, o que você vai viver, as promessas que você carrega, os lugares que você vai tocar, os filhos que o Senhor te dará, as nações que você conhecerá, as promessas de vida eterna, todas elas foram liberadas a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. E é por isso que eu posso firmar a minha expectativa nas promessas que o Senhor me fez, porque quando eu conheço o caráter de quem garantiu a promessa que me fez, eu posso descansar. Ele não precisa de ninguém que o valide, ele não precisa de alguém que o respalde, ele não tem nenhum garantidor, ele não tem nenhum fiador, ele não tem nada que possa dizer: se ele não fizer, eu faço, porque se o Senhor não fizer, não há quem possa fazer. Ele jura por si mesmo, ele garante por si mesmo.
e por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, o Senhor jurou por si mesmo: a minha palavra não volta vazia, sou fiel em todas elas, as promessas foram estabelecidas e cada uma delas se cumprirão no meu tempo perfeito. Se você crer e não desanimar, se você se posicionar e não retroagir, se você continuar plantando e aguardar o tempo da colheita, se você colocar a mão no arado e não olhar para trás, a palavra que Deus liberou ao teu respeito vai acontecer. Alguém toma posse disso aqui, diga amém. Salmo 107 diz: enviou a sua palavra e os sarou. A palavra enviada por Deus desde o princípio, que estabelece o jardim e todas as etapas da fundação da terra. A palavra enviada por Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, que foi encarnada, o próprio Cristo, o Verbo encarnado. João diz: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que acontece debaixo dos céus acontece a partir da liberação de uma palavra de Deus. A Bíblia fala que um profeta foi levado por Deus a um vale de ossos secos, e ele é questionado pelo próprio Deus se ele acreditava que aquele vale de ossos secos poderia voltar a viver, e o profeta não responde o que ele pensa. Irmão, olha para mim, a tua casa não precisa das suas opiniões, as suas opiniões não mudam a história. Ninguém veio aqui nesse domingo para ouvir as minhas opiniões não libertam cativos, mas a palavra que sai da boca de Deus muda a história. A palavra que sai da boca de Deus libera destinos, cura enfermos, liberta cativos. Alguém comigo aqui, diga amém. Então ele pergunta ao profeta: esse vale de ossos secos pode voltar a viver? E o profeta responde: Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza, diz o Senhor. E o profeta profetiza assim: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Não tem nada mais triste do que uma igreja que tem uma vocação de voz profética esvaziada do som do céu, porque falamos sobre coisas que não ouvimos, e por isso a terra não acata o que falamos. Mas quando falamos sobre coisas que ouvimos do Senhor, toda a terra se submete. A palavra que você libera debaixo do temor do Senhor, ela quebra cativeiros, ela muda destinos, ela muda o fluir do rio, ela liberta, ela consola. Alguém comigo aqui, diga amém. Por que a gente vê tantas curas acontecendo? Por que vemos tanta manifestação do poder de Deus acontecendo? Fiquei sem retorno, pronto, voltou. Por que vemos tantos sinais e maravilhas acontecendo quando uma igreja se posiciona e profetiza? Porque o Senhor é fiel à sua própria palavra. Não é porque o Senhor é fiel ao André Fernandes, não é porque o Senhor é fiel à Lagoinha, embora haja uma fidelidade de Deus parcial sobre tudo que está acontecendo, mas a base fundamental da fidelidade de Deus a partir de toda manifestação do seu poder na igreja é porque Ele é fiel à sua palavra. Ele disse: farão as obras que eu fiz e obras maiores farão. Ele disse: tocarão enfermos e eles serão curados. Ele declarou: vocês carregam as boas notícias. O Senhor me ungiu para proclamar as boas novas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando eu estou debaixo de algo que o Senhor me pediu para estar, quando eu faço algo que o Senhor me pediu para fazer, e quando eu falo algo que o Senhor me pediu para falar, irmão, eu me torno irresistível, irrepreendível, eu me torno imparável, porque agora eu estou debaixo de uma palavra. Não é mais André, mas é a palavra de Deus que vai à frente do André. Não é mais a Camila, é a palavra de Deus que vai à frente da Camila. Não é mais o Renan, não é mais o Lucas, não é mais o Mateus, não é mais a Luísa. Alguém comigo aqui, diga amém. Há uma palavra de Deus enviada por Deus que vai adiante das suas batalhas. Quando você não sabe, Ele sabe. Quando você não tem, Ele tem. Quando você não pode, Ele pode. E a cura nada mais é do que a matéria sendo subjugada pelo Espírito. A cura divina nada mais é do que uma realidade da terra sendo subjugada por uma realidade dos céus. Eu amo alguns entendimentos do Bill Johnson, o pastor sênior da Bethel, a respeito de cura. Ele fala que a fé não significa negligenciar as realidades da terra. Um tumor não deixa de ser tumor porque você acredita que ele deixou de ser.
Mas um tumor pode ser expelido quando você crê que o sangue de Jesus é mais poderoso do que ele. A fé não é a negação do problema. Isso não é fé, isso é alienação. A fé é a não submissão ao problema. Eu sei que você é real, mas eu não me submeto, porque o sangue de Jesus é suficiente para gerar no meu corpo e na minha alma cura. Eu sei que a depressão é real, eu sei que a angústia é real, eu sei que o tumor é real, eu sei que a infecção é real, mas eu sei que acima de toda a realidade da terra há uma realidade nos céus. E quando essa realidade é derramada sobre a terra não subsiste, não suporta. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A gente viu isso em vários momentos na história. A gente viu a manifestação do céu sobre a terra em vários momentos. Inclusive, quando pedem para que Jesus ensine a oração do Pai Nosso, ele fala a respeito de uma oração que é pautada em vários fundamentos. E um dos fundamentos principais da oração do Pai Nosso é que seja na terra como é no céu. A oração do Pai Nosso fala a respeito de uma igreja empoderada pela realidade do céu. Mas sem perceber, muitos de nós, esvaziados do poder e da autoridade do nome de Jesus, temos buscado uma teologia ou uma jornada de fé escapista. Senhor, me leva logo daqui. Pai, me tira desse problema. Vivemos pelo livramento o tempo inteiro, quando na verdade sair da terra para ir para o céu antes da hora não é o que Deus tem para você, mas trazer o céu para a terra a todo tempo e toda hora. Essa é a tua vocação profética. Pai, traz o céu sobre a terra. Pai, estabelece o céu sobre a terra. A tua palavra diz que aonde o teu reino está, a paz, justiça e alegria. Nós declaramos o céu sobre Brasília, nós declaramos os céus sobre o Brasil, nós declaramos os céus sobre os três poderes, nós declaramos as realidades dos céus sobre a nação brasileira. Alguém comigo aqui diga amém. Porque o Estado brasileiro é laico e tem que ser, mas a nação brasileira é cristã e glória a Deus por isso. Não precisamos de um Estado enviesado com nenhuma religião, porque para nós é muito cômodo se o Estado for enviesado segundo uma religião que a gente carrega. Mas o problema é que se quem está no governo hoje tem um viés que faz sentido com a minha fé, o próximo governo pode não ter, e eu preciso aceitar. Então que o Estado permaneça laico, mas glória a Deus que a nação, ela é cristã. Cremos que Deus é o Senhor do Brasil, dele são os céus e a terra. E quando os céus começam a manifestar o seu poder e a sua glória sobre a terra, algo sobrenatural vai acontecer. Alguém comigo aqui diga amém. O céu sobre a terra. O céu não pede licença, o céu não pede favor. O céu simplesmente se manifesta, e quando ele se manifesta, o peso do que é natural não suporta o peso do que é sobrenatural. Vemos na Antiga Aliança, Antigo Testamento, tantas formas de manifestação do poder de Deus. Pega as vasilhas, apresenta ao Senhor. Os céus respondem à terra. Tem voltas em torno das muralhas. Os céus respondem à terra. Pega um cajado de madeira, toca a rocha. Os céus respondem à terra. Agora pega uma serpente de bronze, que é uma tipificação do juízo de Deus sobre o próprio Filho, Cristo, e coloque no estandarte bem alto, e todos aqueles que foram feridos pela serpente, quando olharem para ele, serão curados. Fala a respeito daquele que levou sobre si as nossas doenças, ele é o antídoto, ele recebeu o que era meu para que eu recebesse o que ele é dele. E quando fizeram isso, os céus responderam à terra. Esperem todos os dias durante a travessia no deserto o pão que cai do céu, não acumulem, não ajuntem. Creiam que todos os dias eu acrescentarei. Isso é novamente relembrado na oração do Pai Nosso. O que Jesus ensina no Pai Nosso, o povo já havia aprendido no deserto. O pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Posso acumular? Não, eu preciso crer que amanhã terá de novo, porque os céus estão respondendo a um clamor da terra. Vamos, alguém aqui nessa noite? A mulher que sangrava há anos, ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Ela não toca no corpo de Jesus, isso seria escandaloso. Embora o fato dela estar no período menstrual, no meio da multidão, na cultura da época já era não só escândalo como motivo,
dela ser apedrejada. Mas ela não toca no corpo de Jesus, ela toca em algo que tocava Jesus. Isso é suficiente, a tal ponto de não só ela receber a cura, não só ela receber de Jesus virtude, como fazer o mestre parar no meio de uma multidão que o pressionava para falar: alguém me tocou diferente. Um toque da terra liberou algo dos céus, e quando os céus tocam a terra, algo acontece. O sangramento cessa, o tumor some, a dor passa. Alguém tomando posse disso em nome de Jesus. O céu sobre a terra. Tem uma outra citação do Bill Johnson que ele diz que a fé significa tomarmos posse das realidades do reino de Deus e colidirmos violentamente com o reino ao nosso redor. Um reino inferior não subsiste. É quando eu conheço as realidades dos céus e eu começo a confrontar com as realidades da terra, que a terra precisa se curvar à realidade do céu. Não há falta no céu, eu não aceito falta na minha jornada de fé também. Não há doenças nos céus, eu não aceito doenças sobre o meu corpo físico também. Quando você começa a negar realidades da terra sobre o teu corpo e tomar posse de realidade dos céus sobre você, você começa a ver cura divina se manifestar. Pastor, acontece 100% das vezes? Não acontece. Mas se fosse 1% delas já seria suficiente. Eu não sei quantos serão curados, eu não sei por que alguns não são, mas uma coisa eu sei: eu já vi mais pessoas sendo curadas do que não sendo. Eu já vi tumores sumindo, eu já vi cegos enxergando. Na última cruzada de milagres em Cajamar, um jovem levantou de uma cadeira de rodas e a família ficou celebrando, porque Deus manifestou a sua vontade sobre a terra. Quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Aleluia. Me explica como um ventre virgem de Maria recebe uma semente incorruptível. Os céus tocam a terra e um ventre nunca visitado passa a gerar. Me explica como o ventre estéril de Isabel começa a gerar a voz que clama no deserto. Os céus tocam o ventre estéril de Isabel e o ventre estéril de Isabel passa a gerar. Me explica como o mar se abre para o povo passar. Me explica como leões jejuam na presença de Daniel. Me explica como Sadraque, Mesaque e Abidnego fazem uma fornalha aquecida muitas vezes mais se tornar uma pista de dança, de louvor e adoração a Deus. Me explica como alguém como Saul se perde a ponto de ser destituído do reino, e alguém como Davi é lembrado mesmo sem ter sido cogitado pelo seu pai. Ele não foi lembrado pelo pai, mas o céu se lembrou, mandou chamar e ungiu. E quando os céus tocam a terra, algo vai acontecer. Me explica alguém como Pedro, que tempos depois negaria o mestre, agora está caminhando com ele sobre as águas no meio de um mar revolto. Me explica a pesca maravilhosa. Me explica, irmão, como um anzol lançado por Pedro num tempo em que precisavam pagar um imposto faz com que um peixe carregue dentro de si uma moeda de ouro com a quantia necessária para suprir a necessidade. Me explica como um pão partido num deserto sobrou de tal maneira que os cestos cheios foram levados de volta para casa. Me explica como ele conseguia dormir em meio a tempestades. Todas as vezes que os céus se manifestam sobre a terra, algo acontece. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre cura. A cura não é a negação do teu problema, a cura não é a negação da tua doença, a cura não é a negação do diagnóstico, isso é alienação. A cura é a não submissão. Eu não aceito, eu não me submeto, eu não concordo. Não há legalidade sobre mim para permanecer algo que não venha do meu Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus, ela pertence ao Senhor, e eu creio que a vida de Deus não divide espaço com ninguém. Então, se a vida de Deus entrou, todo espírito de morte precisa sair. Se a vida de Jesus entrou, todo espírito de enfermidade precisa sair. É essa oração que você vai fazer, é essa oração que eu faço. Todo espírito de enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Quantas vezes pedimos para que doenças saiam, quando na verdade precisamos ordenar que elas assim o façam? Não é um pedido, é uma ordem. Como eu posso governar e ordenar com autoridade sobre doenças? Porque pelo sangue de Jesus eu fui preparado para, pelo nome de Jesus eu recebi uma procuração para.
Eu não falo mais pelo meu nome, eu não falo pela minha vontade, eu não falo pelo meu desejo, eu falo a partir de uma promessa que o Senhor me fez. Isaías 53 já falava a respeito do Messias, que certamente levaria sobre si as doenças e enfermidades do seu povo, e pelo castigo que ele receberia sobre si, nós receberíamos a paz, e pelas pisaduras dele seríamos sarados. Isaías 53 já se cumpriu, certamente Cristo levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é algo que está no futuro desejável, é algo que está num passado distante. Há mais de 2000 anos atrás já aconteceu. Ele já venceu a morte, ele já recebeu o juízo, ele já ressuscitou. Vamos, alguém aqui comigo? Aleluia, aleluia. A vitória do crente não pode estar ancorada no tempo futuro. Por isso muitas vezes a gente está ansioso, aguardamos o que vai acontecer, quando na verdade a vitória do cristão está ancorada no tempo passado. Cremos que já aconteceu. A palavra de Deus diz: o Senhor nos abençoou, tempo passado, com todas as bênçãos espirituais. Não fala sobre algum tipo delas, todas elas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é quem me dá acesso às bênçãos de Deus, todas elas que estão reservadas nos céus. Então quando eu creio, entendo e acesso, os céus liberam sobre a terra aquilo que já foi liberado, conquistado e está disponível. Está disponível. Alguém aqui nessa noite recebendo algo de Deus? Tem algumas semanas que a gente está debaixo de um flow diferente, a gente está debaixo de um tempo de ensino profético. Não é uma estação tão evangelística, mas eu creio que Deus está preparando algo em nós, e a gente está num período de maturação para uma nova onda de avivamento romper. Então Deus está preparando os que já estão para receber aqueles que ainda virão, porque as redes não vão parar de voltar cheias para a glória de Deus. Há uma nação, há uma geração aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus na casa aqui nessa noite? Tem alguém aqui que crê que no poder do Espírito podemos todas as coisas naquele que nos fortalece? Alguém comigo aqui? Agora, isso é para todo mundo? É para todo aquele que nele crê. A crise que a gente vê nos dias de hoje é que tem muitos simpatizantes da fé enchendo igreja e aguardando ansiosamente a manifestação e o cumprimento de promessas de Deus para os seus filhos, para o seu povo. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, olha para mim, pega isso. Alguém feliz com Jesus aqui? Amém. Promessas de Deus são para filhos de Deus. A autoridade de Deus reveste quem nasceu de Deus. Uma das maiores frustrações que a gente tem visto nos dias de hoje são pessoas que não nasceram do Espírito, querendo se mover no Espírito. Pessoas que não nasceram em Deus, querendo viver as promessas de Deus. A gente precisa nascer de novo. A realidade do novo nascimento gera em nós um empoderamento que não é mais nosso, porque agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então o que é o novo nascimento? O novo nascimento, talvez a melhor analogia que eu posso fazer hoje é você entender que você estava com vestes rasgadas, sujas, você fedia, você estava preso, cativo, e Deus, Ele te encontrou e Ele te deu novas vestes, e agora você está vestido. Mas depois do vestimento, a palavra de Deus fala sobre o revestimento. O que é o revestimento de poder? É uma nova porção de Deus sobre aqueles que nasceram dele. Você nasceu de Deus e agora você está sendo revestido dele. Você está comigo? Atos 2 é um cumprimento de uma palavra liberada pelo profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, as vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Agora, quando Jesus relembra uma palavra que já havia sido dita pelo profeta Joel, ele diz: olha, vocês vão curar no meu nome, vocês vão libertar no meu nome, vocês vão operar maravilhas no meu nome, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e obras ainda maiores farão, mas permaneçam até que venha sobre vós
revestimento de poder. Tem algum crente apaixonado aqui? Tem alguém queimando com Jesus nessa noite? Jesus está dizendo o que faríamos, mas Ele está dando um indicativo do pré-requisito para fazermos. Ele está dizendo: vocês vão curar, libertar, vocês vão fazer as obras que eu fiz, eu estou parafraseando aqui, vocês vão andar sobre as águas, vocês vão viver maravilhas, os sinais te acompanharão, mas antes permaneça, até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus não enviou a igreja para o mundo até que tivesse enviado o Espírito para a igreja. Jesus está dizendo em outras palavras: vocês vão curar o meu nome, mas antes espera derramar sobre você uma porção do Espírito. Eu falei sobre isso hoje de manhã de forma muito superficial. Quero relembrar aqui: a gente vê no Novo Testamento quase que um protagonismo de Deus. A gente vê o Deus Criador, o Deus que convoca a Trindade para manifestar e fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança. Vemos um protagonismo de Deus em todo o Antigo Testamento. Vemos a partir do Novo Testamento um protagonismo, e eu boto entre aspas isso, para que essa licença poética não seja tratada como heresia. Vemos no Novo Testamento um protagonismo do Filho, agora o Salvador, o Verbo encarnado. A palavra de Deus diz em João que Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós vemos em Lucas, em Mateus, em Marcos, várias formas de enxergarmos Jesus a partir de perspectivas diferentes. Vemos o Jesus que é servo, o Jesus que é mestre, o Jesus que é filho, o Jesus que é o próprio Deus. Agora, quando Ele volta para o céu, quem assume o protagonismo da história é o Espírito. Jesus volta dos mortos, fica alguns dias na terra, empodera os discípulos, ministra sobre eles, fala a respeito da vocação profética, fala a respeito do que vai acontecer, das manifestações. Aí Ele fala assim: eu preciso voltar, é necessário, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Alguém comigo aqui ainda? Jesus está dizendo: se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então o Espírito que visitava a criação na antiga aliança, agora repousa e habita sobre ela na nova aliança. O Espírito que visitou Sansão para uma missão específica, o Espírito que visitou Samuel, o Espírito que visitou Davi, o Espírito que visitava pontualmente homens específicos, agora repousa sobre toda a igreja de Jesus. Então Jesus ascende aos céus e o Espírito repousa sobre a terra. Você está cheio do poder do Espírito. Você está revestido da autoridade do Espírito. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Como se Ele falasse: agora o protagonismo é da terceira persona da Trindade. Agora o Espírito, o Consolador, o maravilhoso Conselheiro, aquele que estava desde o princípio, Ele vai guiar você em toda a verdade. Ele vai te dar um bom conselho, Ele vai te inspirar, e Ele vai manifestar poder e autoridade. Já falei sobre isso há 2 semanas atrás, a diferença sobre poder e autoridade. Poder é o dunamis, é o dínamo de Deus, é quando algo explosivo acontece e modifica uma estrutura na terra. A autoridade é poder de mando, é quando você dá uma ordem e alguém te obedece. Como aquele centurião que fala para Jesus: eu sou um homem de governo, eu sei como o governo funciona, dê apenas uma palavra e a partir da tua palavra o meu servo será curado. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando Jesus, Ele está entre os seus discípulos, está próximo do momento de ser entregue, Ele pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? Porque a multidão diz que eu sou fanfarrão, a multidão diz que eu sou um falso profeta, a multidão diz muitas coisas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro tem uma revelação. Ele fala: você é o Cristo, você é aquele que veio tirar o pecado do mundo, você é o Cordeiro de Deus. E Jesus fala: Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue quem te deu, mas foi o próprio Espírito. E a partir dessa revelação eu fundamentarei, eu edificarei a minha igreja. Qual é a revelação que Pedro tem? De que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir dessa revelação, é como se Jesus falasse: bom, já que vocês já entenderam essa parte, agora vocês estão prontos para que eu libere a próxima parte. E a próxima fase é: vocês receberão a chave do reino dos céus. O que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Quem liga e desliga, irmão? Uma igreja revestida de poder e autoridade. Porque muitos púlpitos pregam um evangelho que fala a respeito de uma concentração sobre o clero,
sobre o alto clero, sobre os sacerdotes, profetas, pastores ou apóstolos. Porque enquanto você acreditar que depende do toque de um homem ou da oração de alguém para que algo aconteça, você sempre vai buscar em alguém algo que já habita em você. E é isso que eu amo nesse mover carismático, é isso que eu amo na palavra da fé, o entendimento de que todos fomos feitos reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9, recebemos uma nova identidade, fomos empoderados, carregados do poder do Espírito, enxertados na videira verdadeira, nos movendo, fundamentados em promessas bíblicas. Somos imparáveis, estamos sobre uma rocha inabalável, somos como um bom perfume que caminha pelas ruas da cidade. Você não é qualquer um. Eu lembro de algo que aconteceu algum tempo atrás. Um homem que fazia parte de um alto escalão dentro da Marinha, lá no Rio de Janeiro, e ele comprou uma empresa nossa e ele não pagou, mas ele fez isso de má fé. Então ele fez de uma forma que ele sabia que não pagaria. Ele era o 02 no posto de comando de uma base militar. Ele era um homem supostamente de honra, ele era um homem de posses, ele era um homem de recursos, mas agiu de má fé. E eu e a Kezinha, no início do nosso casamento, ainda começando a construir a nossa história, a gente tentou, a gente pediu, a gente negociou e nada aconteceu. E eu lembro que um dia, debaixo da árvore do escritório que a gente tinha, lá em Cabo Frio, na Avenida do Contorno, eu liguei para ele, eu falei: irmão, eu só preciso te dizer uma coisa, para que você não esteja debaixo de engano. Eu sou um filho amado de Jesus. Eu só preciso que você saiba disso. Diante de Jesus eu falo com muito temor, eu não estou floreando nem uma vírgula. Eu sou um filho amado de Jesus. E eu desliguei. Eu lembro quando a gente teve esses desafios no ano passado, Tribunal de Justiça, mandados de segurança, tantas coisas. A última semana do ano passado, não sei como você passou, eu sei como eu passei. Eu sangrei na última semana do ano passado. Eu literalmente sangrei por dentro. Eu estava numa pilha de nervos, eu subia como um leão declarando: vai acontecer, mas só eu sei quantas vezes debaixo do chuveiro eu chorava falando: Pai, envia a resposta, eu não sei mais o que fazer. Eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou pedindo ajuda, eu não sei mais o que fazer. Irmão, guarda isso. Eu lembro quantas vezes eu entrei, eu não vou dar muitos detalhes, mas eu entrei em lugares que fazem parte de uma composição do judiciário ou do executivo, do governo de São Paulo, e antes de entrar eu falava: eu sou um filho amado de Jesus. Antes de algumas ligações, eu sou um filho amado de Jesus. Se tocarem na igreja de Jesus, não vai terminar bem. Eu vou falar sobre algo aqui que eu estou sendo muito vulnerável, me entenda bem, mas se não quiser entender também, isso é um problema teu. Eu sei o que eu estou falando e a pureza com que eu falo. Eu lembro de um dia que eu falei: Pai, eu preciso de uma autorização com a assinatura de quem está no posto de comando. Eu preciso que a igreja avance e acesse algo que o Senhor nos mostrou e nos prometeu. Não me importa se vai ser quem está no posto ou se vai ser alguém interino que assumiu porque quem estava foi retirado ou adoeceu, mas uma coisa eu sei: a assinatura de algum homem estará no papel e a liberação sobre a igreja de Jesus será dada, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Alguém comigo aqui diga amém. Tem poder quem ora, porque quando os céus invadem a terra, algo acontece. Algo acontece. Algo acontece. E a cura nada mais é do que uma manifestação da realidade do céu subjugando a realidade da terra. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Jesus, eu só tenho mais 6 minutos para pregar. Alguém consegue ouvir mais 6 minutos dessa palavra? Alguém pode glorificar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. Quero pregar sobre um Deus que cura. Declare comigo, diga: Deus cura. Deus cura, irmão. Eu sou fruto disso. 2018, endocardite bacteriana aguda, usando fralda, catéter na minha jugular. Eu só estou de pé porque Deus me curou. E curou minha esposa, bipolaridade gestacional. Na verdade, meu primeiro milagre acontece em 1988, no ventre da minha mãe. Ela contrai uma doença viral e todos os médicos aconselham que ela aborte. Por que eu estou de pé? Porque eles não abortaram uma promessa de Deus. Por que você está de pé? Porque o Senhor tem te sustentado. É só pela misericórdia dele, irmão. Cremos num Deus que cura. E crer num Deus que cura, Ana, é muito diferente de saber que Deus cura. Irmão, olha para mim, pega essa chave em nome de Jesus. O que eu sei sobre Deus
é completamente diferente do que eu creio sobre Ele. O que eu sei sobre Deus é informação. O que eu creio sobre Ele é fé, confiança. É por isso que tem muitos teólogos que sabem tudo sobre Deus. São doutores em teologia, estudiosos da fé, conhecem mais versículos do que qualquer um de nós, talvez em 2 ou 3 línguas diferentes, nos originais, versões distintas, mas são esvaziados de poder e testemunho, e milagres, e sinais, e maravilhas. Por quê? Porque o que eu sei sobre Ele é informação. Se você sabe que Deus cura, parabéns, você está no mesmo patamar que Satanás e os seus demônios. O inferno sabe que Deus cura. O inferno sabe que Deus é bom. O inferno sabe que Deus é fiel. Mas quando eu mudo de patamar, quando eu saio do lugar em que eu sei e eu vou para um lugar em que agora eu creio, eu confio, eu descanso. Vamos, alguém aqui? Se for para ele, você pode fazer melhor que isso. Somos 13 mil famílias online, Austrália, Inglaterra, Alemanha, acabaram de conectar. Vamos, alguém aqui crê que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua? Alguém pode declarar, diga: eu creio que Ele cura. Quando você crê, algo acontece. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio. É por isso que o tempo da aprovação, eu preguei sobre isso domingo passado, o Senhor é a fonte de toda aprovação. É um momento único de revelação do quanto de fato confiamos e cremos em quem Deus é e do que Ele pode. Nada deixa mais claro o quanto você confia do que o tempo da tua falta. O que realmente cremos sobre Deus fica exposto no nosso deserto. Agora, a palavra de Deus fala a respeito dele como Jeová Rafá, é um dos nomes compostos de Deus. No original, no hebraico, Jeová Rafá fala a respeito de um Deus que cura. Jeová, ou Jireh, significa o eu sou, o Deus eterno, aquele que é autoexistente, ou seja, ele não foi criado, ele criou tudo que existe. Ele não foi feito, ele já era. Eu sou o que sou. Uma das coisas que eu amo está lá em Isaías 9,6, é quando ele é chamado de Pai da eternidade. Eu quero que você imagine que quando tudo foi criado, cada uma das coisas tem uma data de nascimento. Imagina o firmamento, os fundamentos da terra. Imagina quando foi estabelecido o mar, quando foi estabelecida a porção seca. Cada uma dessas coisas carrega uma data, existe uma janela temporal. Inclusive os cientistas ficam tentando entender e decifrar quanto tempo a terra tem. Eu lembro que um tempo atrás, uma máquina, se eu não me engano, feita pela IBM ou pela HP, começou a tentar decifrar o tempo da Terra, e eles acharam um hiato, uma janela temporal, tinha um intervalo que não fazia sentido, e até que eles lembraram, um deles falou: bom, a palavra de Deus fala que um profeta uma vez orou e a terra parou, então pode ser que essa janela temporal está ligada a isso, e foram tentar decifrar quanto tempo havia na diferença entre o estudo que eles tinham e o tempo que a terra provavelmente teria, e descobriram que a partir da palavra liberada por um profeta, a terra para e o tempo muda. A ciência consegue datar muitas coisas, fósseis, criações, mas não tem como datar Deus, porque a eternidade não existia e Ele surgiu nela. Na verdade, Ele é o Pai dela. Isaías 9,6 diz que um dos nomes dele é Pai da eternidade. Imagina a certidão de nascimento, nome, eternidade, Pai, filiação, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que pode todas as coisas. Alguém está comigo? Diga amém. Então isso significa Jeová, o eu sou, o Deus eterno, o autoexistente. E Rafá é um verbo do hebraico que significa curar, restaurar e sarar. E é interessante ser um verbo, porque não é só um significado, é algo ativo, é algo que se move, é algo imperativo. É o Deus que vai restaurar você, é o Deus que pode curar você, é o Deus que pode libertar você. Alguém toma posse disso? Diga amém. O Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que sara. E não é só uma cura física, é uma cura também emocional. Irmão, olha para mim e toma posse disso em nome de Jesus. A maior batalha da nossa geração não vai ser contra a fome,
Tem mais pessoas morrendo de excesso de alimentação do que da falta dela. Não vai ser pelas guerras. É maior o número de pessoas que morrem porque tiraram a própria vida a partir do suicídio do que o número somado de todos os soldados e vítimas de guerras civis ao longo da terra. O que vai paralisar muitos de nós nessa geração são as doenças emocionais. Segundo a OMS, até 2030, a cada 10 pessoas, 7 ou 8 serão acometidas de algum tipo de doença emocional. Então, quando falamos de um Deus que cura, eu quero que você tome posse e entenda que não é só um Deus que cura o físico, é um Deus que cura a alma. A Bíblia fala que o nosso coração é o centro das emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão profundas trevas estará. Irmão, a palavra de Deus fala em todo o tempo sobre a importância de guardarmos a nossa mente, o nosso coração. A gente vê o salmista em vários momentos ministrando sobre si mesmo, ministrando sobre a sua alma. Porque está angustiada dentro de mim, ó minha alma, põe a sua esperança em Deus. Ele fala: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? E ele ministra para si mesmo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Existem doenças que acontecem porque elas surgiram, é uma genética, é algo que aconteceria naturalmente, mas existem doenças que são psicossomáticas, começam na mente e irradiam para o corpo. Tem gente com doença nos ossos porque não consegue liberar perdão. Tem gente nutrindo tumores porque não consegue liberar perdão. A palavra de Deus fala sobre doenças que adoecem os ossos, que ressecam os ossos. Porque a gente tem uma ideia errada de que perdão tem a ver com o passado, perdão tem a ver com o futuro. Não tem como acessar um futuro desejável em Deus sem me despir do meu passado. O que fizeram, o que tramaram, o que falaram, como te feriram, isso ficou no teu passado, irmão. A falta de liberação de perdão é como um veneno que a gente toma para si, achando que vai envenenar ao outro. Você precisa se despir dessas coisas. A partir de Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tem doenças psicossomáticas que estão ligadas aos medos que a gente nutre. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Os medos que a gente nutre, a ansiedade, o pânico, muitas vezes a gente nutre. Eu queria te fazer um pedido, se você pode, permaneça até o final. Eu devo terminar daqui a 5 ou 8 minutos. Mas de verdade, essa palavra pode liberar o teu destino. Isso vai mudar a relação com os teus filhos, com a tua casa, a tua jornada de fé. Isso vai mudar essa vida inconstante de altos e baixos. Você vai permanecer, vai firmar suas expectativas em Deus e você vai prevalecer a despeito de todo o mar revolto ao teu redor, de toda a tempestade emocional dentro de si. Existe cura para ser liberada nessa noite. Alguém comigo diga amém. Ele cura. Salmo 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você pode levantar sua mão direita e declarar isso. Diga: só o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu lembro que algum tempo atrás eu preguei sobre aquele milagre do cego de nascença. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E aquela cura era muito específica, porque Jesus, ele não cura só o físico daquele homem, ele cura a alma daquele homem. A forma como Jesus faz o que fez, ela é terapêutica. Ele está ministrando sobre as dores e os traumas de um homem que desde que nasceu era tratado como amaldiçoado. Irmão, deixa eu te levar para um lugar, vem comigo, não se distrai. A Bíblia fala a respeito de um homem que era cego desde nascença. E culturalmente naquela época, quando uma criança já nascia com alguma doença, ela era tratada como alguém que era amaldiçoado. Eles acreditavam que se uma criança já nasceu doente, é porque aquilo era um castigo de Deus por um pecado ou erro dos seus pais. Então era comum na época, quando você passava por alguém que era tido como amaldiçoado, você cuspia no chão. Aquele homem, desde que nasceu, está acostumado a ouvir
ouvir o som do escarro e do cuspe como sendo uma sentença, como sendo uma acusação, como sendo uma denúncia. Todas as vezes que ele ouvia, porque não podia enxergar, ele ouvia alguém cuspindo no chão, ele sabia que alguém o estava lembrando que era amaldiçoado. Então Jesus encontra aquele homem que era um cego de nascença, e a Bíblia diz que ele cospe e ele faz lodo e ele coloca sobre a vista dele. E é louco a forma como Jesus faz, é escandaloso, a tal ponto que os religiosos precisaram fazer uma auditoria de milagres para entender por que Jesus fez do jeito que fez. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Todo religioso quer contestar a forma, porque não carrega a essência, não faz milagre, não vive milagre, não se ancora em milagres, não vê milagres, não testemunha milagre. Então eu preciso contestar o milagre do outro, porque se não está acontecendo comigo, tem algo errado se está acontecendo com ele. E a Bíblia diz que os religiosos vão até os pais daquele jovem e perguntam: por que foi desse jeito? Eles falam: não sei. Ele é maior de idade, pergunta para ele. E aí os religiosos vão até aquele jovem e perguntam para ele: por que Jesus fez assim? Ele falou: eu não sei. Quem ele é eu também não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Alguém comigo? Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Agora, por que Jesus fez do jeito que fez? Imagina ele ouvindo o som do cuspe e ele imaginando: mais uma vez alguém está denunciando a minha maldição. Jesus está dizendo para ele: é a última vez que esse som vai apontar a tua doença, porque a partir de hoje esse som vai te lembrar do teu milagre. Seja curado agora. Alguém comigo aqui nessa noite? Levante as suas mãos. Deixa eu ministrar algo sobre você. Eu declaro um bálsamo do Senhor sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre as suas emoções, do alto da tua cabeça à planta dos seus pés. Se alguém tem enfrentado algum problema emocional e quer receber isso, fica de pé. Só você que tem enfrentado qualquer tipo, ansiedade, preocupação, dificuldade de dormir, pensamentos de morte, levante as suas mãos, feche teus olhos. Eu ministro sobre você o bálsamo de Gileade, que traz cura. Eu declaro sobre você, do alto da tua cabeça a planta dos seus pés, a unção que despedaça o jugo. E eu ministro como alguém que tem propriedade, porque dependo do mesmo milagre que você depende. É o Senhor quem te sustenta, é o Senhor quem te mantém de pé, é Ele quem te cerca como muralhas de fogo, para que ninguém te toque. Os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão, te perseguirão e não te alcançarão. Eu declaro a blindagem do Senhor sobre a tua mente, o Senhor levando cativo os teus pensamentos a Cristo. A sua mente liberta, você não vai sucumbir, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai paralisar, você não vai surtar, você não vai jogar tudo para o alto. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor aquietando a tua alma, desacelerando os teus pensamentos. Ele é aquele que o vento e o mar obedecem. Aquieta-te, aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta-te, aquieta-te. Traz à tua memória o que te dá esperança. Recebe em nome de Jesus vida sobre os seus ossos. Recebe em nome de Jesus óleo de alegria. A alegria da salvação vai nutrir você. A alegria da salvação vai manter você de pé. Você em Cristo é mais do que vencedor. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu venci por você. A batalha de ontem eu já venci por você. A batalha de hoje eu já venci por você. A batalha de amanhã eu já venci por você. A cada dia basta o seu mal. Busque em mim o pão que desce do céu. Busque em mim a resposta que você precisa. Busque em mim um bom conselho. Busque em mim proteção, busque em mim abrigo. Eu sou refúgio e fortaleza, diz o Senhor, socorro presente na hora da angústia. Aqueles que me buscam não ficarão decepcionados, não serão desamparados, porque em mim há descanso, em mim há habitação. A sombra do Todo-Poderoso você descansará, e Ele te leva em águas tranquilas. O Senhor, o bom pastor, quer te guiar mansamente em pastos verdejantes.
e Ele tem uma mesa preparada para você no final dessa estação, e o Senhor vai honrar você na presença dos seus inimigos, e Ele vai derramar óleo fresco sobre a tua cabeça, e o teu cálice vai transbordar. Eu te abençoo em nome de Jesus, com a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu te abençoo e eu ministro em nome de Jesus sobre você, do alto da tua cabeça à planta dos seus pés. Receba vida nessa noite, receba vida nessa noite, receba vida. Enquanto o instrumental vai ministrar por 1 minuto, eu queria te fazer esse convite. Comece a apresentar ao Senhor qual é o teu milagre, o que você precisa. Você que é batizado com o Espírito Santo, igreja, se tem alguém de pé do teu lado, estenda as mãos. Não vai tocar em ninguém, mas só estenda as mãos e comece a declarar vida, comece a profetizar. Pai, nós declaramos rios de vida fluindo nesse lugar. Nós declaramos cativeiros emocionais quebrados. Nós declaramos sentenças desfeitas. Nós declaramos toda a batalha na mente vencida pelo nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo. Vai voltar a sorrir, vai voltar a cantar, vai voltar a sonhar, vai voltar a se alegrar, porque o Senhor está trocando as suas vestes nessa noite. No lugar de coroa de cinzas, de luto, de abatimento, o Senhor está nos dando novas vestes de alegria, vestes de louvor no lugar de decepção. Abra a sua boca e profetiza. Vida de Deus, receba a vida de Deus, receba vida sobre os seus ossos, receba vida sobre a tua alma, receba vida, 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 vida.